No vídeo de hoje faremos um panorama, né? Eu vou te dar um resumo geral aqui da situação atual do RSC, o Reconhecimento de Saberes e Competências, para você entender na prática como isso impacta no salário do futuro assistente em administração, dos atuais também, né? Membros aí da carreira TAI, Técnico Administrativo em Educação, das universidades federais, dos institutos federais. Então vou explicar de uma forma que até quem não faz ideia do que é isso, do andamento, do que está rolando, saia desse vídeo super informado e sem gastar muito do seu tempo. Vamos ser bem objetivos aqui. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aí que esse é o primeiro vídeo de 2026. Vamos direto ao ponto. O que é o RSC, afinal? Temos na nossa carreira, já há bastante tempo, o incentivo à qualificação, que é um benefício extraordinário aqui, que paga um percentual a mais, além do seu vencimento básico, por você ter uma titulação superior à exigida pelo cargo. No meu caso aqui, esse benefício é responsável por mais de R$ 1.500 todos os meses, porque eu tenho uma especialização, né? Uma pós-graduação te dá 30% a mais, além do seu salário. E se você tiver, por exemplo, uma graduação, um mestrado, um técnico, isso vai variar, né? São percentuais diferentes ali. O que o RSC faz com o incentivo à qualificação? Ele dá um upgrade no seu incentivo à qualificação, reconhecendo que você tem uma competência, que você contribui, né, para a universidade, até acima dessa titulação que você tem. Ou seja, se eu tenho aqui uma especialização, eu poderia passar a receber como mestre, mesmo sem ter um mestrado. Então, olha a diferença que isso faria na prática, né? De R$ 1.600 passaria para mais R$ 2.789, além do meu salário. Então, o RSC ele tem essa função de te levar ao próximo nível do incentivo à qualificação através de um processo que constata ali suas habilidades, seus saberes e competências, né? Pois bem, o RSC ele é fruto aqui de um acordo de greve, né? Na última greve que tivemos, o governo prometeu que implementaria o reconhecimento de saberes e competências será implantado para a carreira a contar de abril de 2026, já estamos nos aproximando, né? Será instituído um grupo de trabalho, CNS-MEC, com a participação das entidades sindicais, etc, etc. Esse prazo aqui ele nem rolou, teve um adiamento, enfim. No fim das contas, saiu esse trabalho, né? Teve lá todas as reuniões desgastantes e todo o trabalho, e por fim a CNSC finalizou os decretos e as propostas ali também e enviou. O MEC bateu o martelo aqui, ó, o RSC vai ter essa carinha aqui. E na época foi muito bem recebido pela categoria, né? Aquele texto, ele abraçava muito bem todas as atividades, assim, possibilitava que todo mundo tivesse acesso ao RSC. E aqui teve a notícia, ó, GT do MEC divulga proposta de regulamentação, conquista simbólica da luta coletiva. E aqui embaixo tem a minuta, né, daquela época. Essa aqui foi a minuta. Encaminhou para o governo, né? A gente tinha até já simuladores aqui, ó, calculadora para o RSC, você escolheu o seu nível. Tá vendo? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho o IQ de pós-graduação, de especialização. Então eu poderia receber o equivalente ao mestrado, mesmo sem ter o mestrado. Se eu tivesse o mestrado, eu poderia receber o equivalente ao doutorado. Essa é a ideia aqui do RSC. Então eu poderia selecionar aqui, precisaria atingir essa pontuação, ter pelo menos 8 itens, e aqui você vai olhando, ó, e vai marcando, tá vendo? Ó, atuação na área de gestão ou fiscalização de contratos, quantos meses, aí você vai somando aqui, vai anexar o documento para controle, né? Nesse simulador aqui era mais para você entender mesmo a mecânica do negócio. Eu preenchi assim, eu conseguiria, né? Naquele formato ali atual, resumindo. E aí saiu o projeto de lei, o governo mandou, dia 3 de dezembro, se eu não me engano, institui o reconhecimento de saberes e competências. Então, assim, teve uma celebração lá no MEC e tudo mais, todo mundo feliz e tal, até que clicaram aqui no inteiro teor, né, para ver a cara do negócio. E aí os ânimos deram uma piorada. E assim, a gente estava até feliz, porque ele saiu com um regime de urgência, né, que tranca a pauta, ou seja, o Congresso tem que analisar aquilo dali, senão ele fica proibido de votar qualquer outra coisa. Então isso acelera as coisas, né? Está previsto lá no artigo 64 da Constituição. Mas quando tomamos ciência aí do inteiro teor do negócio, o que aconteceu foi a revolta, né? Porque o governo deformou o RSC
praticamente inviabilizando o acesso da categoria. Por quê? Aquelas atividades todas, né, que a gente via aqui, que abraçavam, né, a maioria das atividades dentro de uma universidade, dentro de um instituto federal, foram reduzidas a um escopo que limitava bastante o acesso, e muitos servidores continuariam podendo ter o acesso ao RSC, né? Eu acredito que eu conseguiria acessar mesmo assim, faz parte das minhas atribuições ali, grande parte do que está previsto, né, mesmo depois dessa proposta. Só que muita gente ficaria de fora, coisa que não aconteceria no projeto inicial, né? A galera que não é muito ali do administrativo, de financeiro, de compras, de contratos, ficaria praticamente inviável que acessasse o RSC. E aí, várias manifestações sindicais nesse sentido, né? O governo Lula rasga o acordo de greve, encaminha projeto restringindo o RSC para tais. E esse último aqui, não, acho que esse mesmo, ele tem aqui uma listinha, né, das principais maldades, digamos assim, que vieram nesse projeto de lei. Limitada a concessão, em vez de 100% dos tais poderem ter acesso ao RSC, apenas 70% dos servidores de cada instituição poderiam. Então, como que seria feita essa escolha? Ia ser uma competição? A gente ia ter que sair no tapa, sabe? O que o governo está querendo com isso aqui? Condicionamento à disponibilidade orçamentária do MEC. Nada disso estava na proposta original, tá? Exclusão dos servidores em estágio probatório, aposentados e pensionistas. Cara, isso aqui eu acho que nem pode, né? Porque quem tem paridade não tem como você excluir. É meio que inconstitucional, né? Nem ilegal isso aqui. E essa parte aqui, né, da exclusão dos servidores de probatório, vai contra a natureza do IQ, né, que é a base para o RSC. Porque o incentivo à qualificação, você pode entrar no cargo já recebendo. Você tem uma pós-graduação, você tem uma graduação, por exemplo, passou para o cargo de assistente em administração, você entrou no cargo, você já entra ganhando 25% a mais. Ou seja, olha para o salário do edital e acrescenta ali 1/4. Além disso, você teria que ter, no mínimo, 3 anos depois da concessão do último IQ para solicitar o RSC. Ou seja, eu recebo o meu IQ pós-graduação desde quando? Né? Só 3 anos depois da concessão do último nível, porque normalmente o IQ é como? Você entra no cargo de assistente em administração. Você não tem graduação ainda, por exemplo, você faz a sua faculdade, aí você vai ganhar 25%. E aí você fez um tecnólogo, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Aí você fez a sua sua especialização, você vai passar a ganhar 30%. Aí você vai atrás do seu mestrado, se for o caso, você vai ganhar 52%. Então, depois de cada concessão dessa, de cada nova concessão, você teria que esperar 3 anos para dar entrada no RSC. Isso também não estava previsto lá no original, né? Após cada nível de que você tem que dar entrada. Você tem que esperar 3 anos para dar entrada. Limitação dos itens que pontuam para apenas 6 categorias, tá vendo aqui? Que eram 8 categorias, ó. Tá aqui embaixo da minha foto. Limitou para 6, com percentuais máximos. Contagens de atividades até 5 anos antes do requerimento. Isso daqui é muito zoado, cara, porque pensa num servidor que está lá há muito mais tempo que eu, que teve uma vida funcional brilhante, que, foi diretor, que participou de projetos e coisas e construiu coisas para a universidade, só que, por algum motivo, o cara está mais devagar nos últimos anos, né? Ele está fazendo ali sua função, está trabalhando, está entregando o que é previsto, mas não está dando a vida, digamos assim, sabe? Não está buscando aquele algo mais que você, com a energia de início de carreira, ela é diferente, né? Só que você contribuiu, você deu o sangue ali efetivamente. E aí, os melhores anos de pontuação da sua vida para você alcançar os níveis de RSC serão tirados, não faz muito sentido, né? Pagamento do RSC apenas a partir da concessão sem retroativos. Isso aqui, se eu dou entrada no... Por exemplo, eu dei entrada no IQ. Eu já tinha cumprido os requisitos ali para dar entrada no processo, obviamente. Eu tinha minha titulação superior ao cargo, eu anexei ali o diploma, enfim, e dei entrada no processo. Aí a universidade demorou para me conceder. Aí esse tempo, que não é culpa minha, eu dei entrada no processo, eu cumpri os meus requisitos, a demora foi por outro motivo qualquer, sei lá,
teve algum problema, né? Problemas acontecem. E aí eu vou ser penalizado por isso também é uma coisa assim que eu entendo que nem poderia estar, né? Mas tudo bem, colocaram aí. Defesa de memorial. Daqui, as coisas menos problemáticas daqui, né? Também é mais uma dificuldade, né, para você alcançar ali a tua concessão, mas comparado até com as coisas aqui de cima, não vejo com tanta, sei lá, não acho isso aqui tão absurdo, né? Talvez se fosse para negociar tivesse que ficar uns pontos e tirar outros. Esse aqui nem... Porque entra ali uma questão, né, que você vai ter que passar numa análise que bastaria análise documental do processo. Mas assim, é uma coisa ruim, mas não tão ruim quanto tudo que a gente viu aqui acima. E por conta de todo esse contexto, o governo está querendo dificultar a vida, né? Ele vai entregar o RSC, mas vai entregar num formato que é totalmente contrário do que se pretendia ali quando o final da greve anterior foi costurado, né? Tem aqui o sindicato da UFRJ agora. 19 de janeiro, dia da reunião do MGI, é também Dia Nacional de Luta. Essa reunião aqui, ela vai tratar de uma possível alteração nesse projeto de lei para melhorar, provavelmente, o RSC. Se não, a categoria vai entrar em greve de novo. A plenária realizada pela FASUBRA, né, nos dias 19 e 20, definiu encaminhamentos sobre o indicativo de greve diante da conjuntura atual. Segundo a FASUBRA, após amplo debate, deliberou-se pela realização de nova plenária, dias 24 e 25, logo depois dessa reunião que vai rolar lá com o MGI, né? E aqui, ó, para lembrar, em reunião da FASUBRA com o MGI de 16 de dezembro, representantes do Ministério apontaram a possibilidade de alteração do projeto de lei, o PLP 6170 de 2025, que deturpou o que foi firmado com a categoria no acordo de greve. Por quê? O que foi firmado foi o MEC, né, o grupo de trabalho, as comissões tratarem disso e encaminharem essa proposta lá para o governo. O termo fala aqui, de fato, né, coordenado, né, o grupo de trabalho seria coordenado pelo MEC. E aí mandou a proposta, só que o MGI mudou tudo. Essa é a questão aqui, o núcleo da parada, né? O RSC está caminhando, ele andou, só que ele andou para a direção errada, sabe? E aí, essa alteração seria apresentada nessa nova reunião. Então, pegar o RSC que está totalmente desconfigurado, né, dos termos que eram os originais ali, que foram propostos lá meados do ano passado, julho mais ou menos, e provavelmente a gente vai pegar o resultado final disso aqui, né, que vai ter paralisação, indicativo de greve, vai ter reunião e tudo mais, provavelmente vai ser pegar os dois textos e, né, chegar num meio termo ali entre eles. Esses absurdos todos caem, provavelmente, né, imagino, mas algumas coisas ruins provavelmente vão passar. Vamos torcer para ser o mínimo de coisa ruim possível, né, para a gente ter o RSC funcionando o mais próximo possível daquele projeto original, porque eu acho que vai ter outra greve, cara. Pelo andar da carruagem, pelo que parece que o governo está pretendendo, ganhar tempo, e 2026 eu acho que não tem outra prioridade que não a eleição, né? Então, cenário internacional também está complicado, isso impacta, querendo ou não, né? Porque a agenda de Brasília, ela é a agenda do Brasil, né? Então, assim, numa hierarquia de prioridades de discussões, a gente pode acabar perdendo força quando outras coisas, né, vão acontecendo, assim. Então, o cenário é esse, o RSC. Ele é um upgrade do IQ, se é que a gente pode simplificar dessa forma. A categoria estava muito animada com a proposta que se desenhou dentro do MEC, que era justa, que tinha abraçava, né, de uma forma ideal ali. E a proposta que veio do MGI, totalmente diferente. Foi enviada para o Congresso, já está tramitando em regime de urgência, vai ser votada, portanto, em 45 dias, né? Depois mais 45 no Senado. E tem essa reunião que pode ocasionar ali um envio de alterações para esse projeto de lei. Isso foi informado pelos próprios integrantes do Ministério ali, do MGI. Então vamos aguardar agora e
Me diz aí você nos comentários, porque o vídeo continua nos comentários, o que você acha que vai sair disso aqui. Vai sair um RSC para inglês ver, né, que não vai servir para nada e pouquíssimas pessoas vão conseguir alcançar, ou através de pressão, de greve, de novo, a categoria vai conseguir trazer de volta essa negociação que nem precisava acontecer, né? Isso daqui já era algo para sair resolvido da última greve. Mas estamos aí. Essa é a situação atual. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu.